Bem-vindo ao nosso estudo do livro O Caminho para o Filho Andar, como usar as escrituras no treinamento do seu filho, do Lupriolo. Continuaremos o estudo, a leitura no capítulo 5, treine com as escrituras. Você sabe a diferença entre treinar e ensinar? A Bíblia utiliza uma variedade de palavras gregas e hebraicas diferentes para distingui-las. Vamos esclarecer alguns desses termos nesse capítulo e no próximo, da forma que você seja capaz de treinar seu filho com a Bíblia, obviamente, depois de já ter ensinado a ele. Iniciaremos nossa análise do problema da distinção com outra citação da famosa obra de H. Cline Tremble, Hints on Child Training, ou treinando a sua criança, alguma coisa assim. O termo treinar, assim como o termo ensinar, é utilizado com vários sentidos. Sendo assim, está sujeito a ser compreendido de forma diferente por pessoas diferentes quando aplicado a uma única área das obrigações dos pais na criação de seus filhos. De fato, os termos treinar e ensinar são usados de forma intercambiável com frequência à medida que cobrem todo o processo de educação de filhos. Nesse sentido, o treinamento de um filho está implícito em seu ensino e o seu ensino está implícito em seu treinamento. Mas em seu sentido mais restrito, o treinamento de um filho é o modelar, o desenvolver e o controlar de suas faculdades e atribuições, ao passo que o ensino de uma criança é a segurança de um conhecimento que está além de sua capacidade. É comum ouvir dizer que a essência do ensino é motivar alguém a conhecer. Similarmente, as pessoas dizem que a essência do treinamento é motivar alguém a fazer algo. O ensino fornece conhecimento, o treinamento fornece habilidade. O ensino preenche a mente, o treinamento molda hábitos. O ensino dá à criança o que ela não tinha antes. O treinamento capacita a criança a fazer uso do que ela já tem. Ensinamos a uma criança o significado das palavras. Treinamos uma criança a falar e a caminhar. Ensinamos a ela as verdades que aprendemos por nós mesmos. Treinamos a criança no hábito de estudar, de forma que ela seja capaz de aprender outras verdades por si própria. O treinamento e o ensino devem caminhar juntos na criação sábia de toda e qualquer criança. Um deles falhará no fim, se não estiver acompanhado do outro. Aquele que sabe como ensinar um filho não é competente para supervisionar a educação do filho, a menos que saiba também como treiná-lo. O treinamento é uma possibilidade que surge muito antes do ensino. Antes que uma criança seja capaz de entender o que é dito, ela é capaz de sentir, de se conformar ou resistir às pressões dos esforços para o seu treinamento. Uma criança pode ser treinada a dormir nos braços de sua mãe ou de uma enfermeira, em um berço ou em uma cama, com ou sem balanço, em um quarto claro ou escuro, em um quarto barulhento ou apenas em um silencioso, esperar alimento ou aceitá-lo apenas em horários determinados ou de acordo com sua própria vontade, muito embora não seja capaz de compreender qualquer ensinamento acerca da importância ou do mecanismo de qualquer uma dessas coisas. Uma criança muito pequena pode ser treinada para chorar por aquilo que quer ou ficar em silêncio de forma a obtê-lo. Na verdade, o treinamento da criança começa muito antes que seu ensino. Muito embora o ensino elementar de uma criança aconteça meses depois, o treinamento de muitas delas pode ser iniciado de modo satisfatório por volta da sexta semana de vida. Você já está entendendo a diferença entre os dois termos? Continue lendo, isso se tornará ainda mais evidente. Em quarto e último propósito prático, este quarto e último propósito prático das Escrituras, mencionado em nossa passagem, treinamento na justiça, é de todos o que está mais intimamente associado ao treinamento da criança na Bíblia. A palavra grega utilizada é paideia. Provavelmente, seu mais famoso uso encontra-se em Efésios 6,4. E vós, pais, não provoqueis vossos filhos à ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Aqui a palavra paideia tem o sentido de disciplina. Entretanto, a palavra treinar não é suficiente para comunicar
a exata nuance do original. Também não é adequada para descrever completamente a nuance do original na passagem que está sendo estudada neste livro. Certamente, paideia de fato significa instruir, treinar ou educar. Mas há mais nessa palavra que uma educação generalizada. Essa é uma forma de educação que inclui disciplina. É o tipo de treinamento que pode envolver castigo severo ou a disciplina de exigir a prática de algo por diversas vezes até que seja aprendida como uma peça musical ou uma rotina de exercícios físicos. A passagem de Efésios fala de um processo duplo de criação bíblica de filhos. O treinamento que envolve disciplina, paideia e o conselho ou confrontação verbal, noutésia, que aprendemos a respeito no capítulo 4. Esta abordagem dupla está, em linhas gerais, próxima do que Provérbios 29:15 fala sobre a vara e a disciplina. A disciplina estruturada, o uso de recompensa e punição, e uma disciplina eficaz, uma disciplina que faz o que deve ser feito, e o aconselhamento pessoal são dois lados do treinamento da criança que precisam ser mantidos em equilíbrio. Frequentemente, os pais erram ao negligenciar um dos lados. Os pais bíblicos enfatizarão os dois. No capítulo seguinte, estudaremos Provérbios 29:15 de forma mais ampla, mas por enquanto é suficiente dizer que se você não estiver usando a Bíblia quando disciplina seu filho, você não o está disciplinando biblicamente. O objetivo deste capítulo é ajudá-lo a compreender como fazer uso das Escrituras no treinamento disciplinado de seu filho na justiça. Vamos então adiantar aqui. Treine com as Escrituras. Por que o treinamento é necessário? Você pode estar se perguntando se eu já observei os 3 primeiros passos com o meu filho, ensinar, convencer e corrigir. Por que me preocupar com o treinamento disciplinado na justiça? Afinal de contas, se cheguei até o passo 3, o problema do meu filho já foi corrigido? Sim, até o momento provavelmente foi corrigido. Mas se o seu filho se acostumou com um pecado específico, se ele possui um padrão ou hábito de pecado, particularmente o que Mason chamou de pecado constitucional, a correção apenas não será suficiente. Lembre-se, falamos sobre santificação progressiva. Nosso alvo é ajudar nosso filho a se tornar mais parecido com Cristo e não simplesmente ajudá-lo a deixar de agir como o diabo. Esse processo visa torná-lo sábio e não simplesmente desfazer sua tolice. No capítulo anterior, salientei que o terceiro passo em nosso processo, a correção, corresponde ao conceito de despojar-se do pecado, enquanto que o quarto passo, treinamento disciplinado na justiça, corresponde à ideia de revestir-se da justiça. No capítulo anterior, desenvolvi o método de despojamento. Neste capítulo, desenvolverei o método de revestimento. De acordo com o nosso texto, a Bíblia é útil para o treinamento disciplinado na justiça. Justiça é o alvo do treinamento de seu filho, a justiça de Cristo. A Bíblia é capaz de dar a seu filho a sabedoria que conduz à salvação através da fé em Jesus Cristo. Inicialmente, ela é capaz de ajudá-lo a enxergar sua necessidade de aceitar pela fé no sacrifício expiatório de Cristo a imputação da perfeita justiça de Cristo em seu favor. Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. 2 Coríntios 5:21. Então, após ser regenerado, e os livros da lei no céu retificados para mostrar que seu filho foi legalmente creditado com a justiça de Cristo, as Escrituras são capazes de treiná-lo para manifestar progressivamente a ajuda de Cristo de forma prática e tangível em sua vida. O primeiro tipo de justiça é a justificação que vem pela fé instantaneamente no momento que a pessoa crê no Evangelho. Atos 13, 38 e 39, Romanos 5. O segundo tipo é a justiça da santificação que vem gradualmente à medida que a pessoa é conduzida pelo Espírito Santo, que produz seu fruto especial no tempo certo, através da palavra de Deus. Conferi Gálatas 5, 18 e 23, 2 Coríntios 3, 17 e 18. É neste segundo tipo de justiça que todos, como crentes em Cristo Jesus,
precisam ser treinados. Nenhum dos tipos de justiça vem de nós, ambos vêm de Deus. Ambos requerem o Espírito e a palavra de Deus para produzir. O primeiro é um ato de Deus, o segundo é ao mesmo tempo um ato de Deus e um progresso ou um processo que requer nossa cooperação ativa. Obviamente, ainda que a santificação requeira a sua cooperação, não é você quem a executa, porque Deus é quem efetua em nós tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade, Filipenses 2,13. E muito embora você deva participar do processo, no final das contas, o sucesso dele não depende de você. Ninguém está mais comprometido com a sua santificação e a santificação do seu filho crente do que Deus. Conforme Davi tão apropriadamente escreveu, o Senhor cumprirá o seu propósito para comigo, Salmo 138:8. E ele continuará a nos aperfeiçoar até o dia que morrermos ou o dia em que ele voltar, o que vier primeiro. O princípio gumnazo. Antes de irmos em frente com as considerações práticas, existe outra palavra neotestamentária muito importante que gostaria de analisar com você. No livro O Coração da Ira, escrevi algo acerca do que chamo de princípio de gumnazo. A palavra gumnazo é outra palavra neotestamentária para treinamento. Quando era criança em Long Island, me foi dada a responsabilidade de varrer o chão da cozinha após o jantar como uma das minhas tarefas diárias. Minha obrigação era cumpri-la, querendo eu ou não. Cumpri essa tarefa de forma repetida e regular, dia após dia, por vários anos. Nunca gostei muito de varrer, mas deixei de odiar e passei a tolerar. Continuei varrendo, ano após ano, até ir para a faculdade. Enfim, fui liberto da escravidão da vassoura. 7 anos atrás, quando fui pela primeira vez a Atlanta, estava preparando o almoço no portão da cozinha da igreja que foi graciosamente emprestada a mim para ser meu primeiro gabinete de aconselhamento. Quando abri a porta da despensa, me deparei com uma pilha de açúcar no meio do chão do quartinho. Qual você acha que foi a primeira coisa que veio à minha mente? Se você imaginou, é só varrer, você está enganado. Só fui de fato pensar em algo depois de sair pela porta da cozinha, descer um longo corredor, entrar no armário, localizar a vassoura, fechar a porta do armário e voltar pelo corredor de novo no caminho para a cozinha com a vassoura em minha mão. Então pensei, Lu, o que você está fazendo? Ninguém pediu para varrer o chão. Ninguém vai recompensá-lo por isso. Você está varrendo o chão porque é a coisa certa a ser feita. Os vários anos que gastei varrendo o chão da cozinha quando jovem, bem como a subsequente disciplina pela qual passei, foram usados por Deus para desenvolver em mim um hábito sadio. O hábito é algo que é praticado com tanta frequência que se torna uma segunda natureza. É uma rotina que se tornou tão natural que pode ser realizada de forma rápida, fácil, automática e, como no meu caso, inconsciente. Durante anos, me disciplinei através do propósito de varrer um chão sujo. Paulo disse para Timóteo que se disciplinasse na piedade. Exercita-te pessoalmente na piedade. 1 Timóteo 4:7. A palavra exercita-te, gumnazo, da qual tiramos palavras como ginástica e ginásio, significa treinar. É a ideia de um homem que decide começar a treinar com pesos para aumentar a sua força. No primeiro dia, na academia, ele tenta levantar 30 quilos, mas percebe que não pode levantar o halter acima de sua cabeça. Consequentemente, decide começar com 20 quilos. Ele descobre que é capaz de levantar o halter de 20 quilos 12 vezes sobre sua cabeça. Então continua a se exercitar com esse peso durante uma semana. Na semana seguinte, ele aumenta o halter para 25, mantém o peso por mais 7 dias e então aumenta para 30. Ao mesmo tempo, sua musculatura fica mais forte e maior semana após semana. Ele continua aumentando o peso até que depois de 2 anos é capaz de levantar facilmente mais de 90 quilos.
Quando completa 2 anos de academia, ele vai até o halter de 30 quilos, que não podia levantar acima de seus joelhos no primeiro dia de treinamento. Com uma das mãos, levanta aquele peso acima da altura de sua cabeça. Seus músculos ficaram tão fortes e tão grandes que aquilo que era praticamente impossível se tornou fácil por causa do exercício gumnazo. É exatamente isso que acontece quando nos exercitamos na piedade. O que antes parecia impossível se torna fácil, segundo a natureza. Agora, o que tudo isso tem a ver com a criança? Atente para os 2 versículos seguintes, tendo em mente o significado de gumnazo à medida que lê. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática têm as suas faculdades exercitadas, gumnazo, para discernir não somente o bem, mas também o mal. Hebreus 5, 13 a 14. O contexto destes 2 versículos é uma reprovação. Alguns dos cristãos hebreus que não tinham se desenvolvido ao ponto de serem mestres como deveriam, à luz do tempo que tiveram para crescer na maturidade cristã, estavam sendo reprovados. O autor bíblico utiliza a linguagem do desenvolvimento para contrastar o crescimento e o treinamento da criança com o crescimento e o treinamento do cristão. Ele presume que o leitor compreende o princípio universal essencial do desenvolvimento infantil que nossa cultura parece ter esquecido: o treinamento. 2 palavras em particular são empregadas para comunicar este princípio. Prefiro me referir a isso como o princípio gumnazo. A palavra gumnazo é utilizada novamente nesse versículo de Hebreus, como foi utilizada em 1 Timóteo 4:7. O significado treinar através de exercício pode ser claramente visto também nessa passagem. Uma segunda palavra que, na verdade, aparece primeiro no texto de Hebreus é exis, uma palavra grega que significa um hábito ou uma prática que foi estabelecida por meio de exercício contínuo, o qual se torna uma segunda natureza. A seguir, vamos considerar Hebreus 12, versos 7 ao 11. Nessa passagem, o Espírito Santo repetidamente se utiliza da palavra paideia de diferentes formas para falar sobre a diferença que Deus, o Pai, emprega no processo de corrigir cada um de seus filhos. Em seguida, ele utiliza a palavra gumnazo para resumir o treinamento que foi promovido por meio da correção. Desta maneira, as palavras gumnazo, treinamento através do exercício ou da prática, e paideia, treinamento com disciplina, são utilizados intercambiavelmente. E para a disciplina, paideia, que perseverais, ou o texto dizendo, é para a disciplina, paideia, que perseverais. Deus vos trata como filhos. Pois que filho há que o pai não corrige? Paideu. Mas se estáis sem correção, paideia, de que todos se têm tornado participantes, logo sois bastardos e não filhos. Além disso, tínhamos os nossos pais, segundo a carne, que nos corrigiam, paideutes, a palavra que castiga, e os respeitávamos. Não havemos de estar em muito maior submissão ao Pai espiritual, e então viveremos? Pois eles nos corrigiam, paideu, por pouco tempo, segundo melhor lhes parecia. Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento, a fim de sermos participantes da sua santidade. Toda disciplina, paideia, com efeito no momento, não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Ao depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados, gumnazo, fruto de justiça. Novamente, entendemos que o propósito da perseverança no treinamento é a prática da justiça. O Espírito Santo produz frutos em nossa vida que, quando experimentados, têm sabor de paz. Permita-me continuar minhas observações acerca dessa passagem, citando novamente o livro O Coração da Ira. À medida que você lê, observe que o quão intimamente o princípio gumnazo está relacionado ao revestimento do duplo processo de mudança. O contexto aqui é como lidar com uma disciplina de Deus. O autor está exortando seus leitores a suportarem uma correção vinda de Deus, sabendo que isso produzirá o fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados, gumnazo. Conforme vimos, é necessário fazer um contraste
entre como a criança reage ao castigo aplicado pelos pais e como o cristão está respondendo ao castigo aplicado por seu Pai Celestial. O autor, mais uma vez, presume a existência de um conhecimento acerca do princípio essencial do treinamento infantil que mencionei como princípio gumnazo. Este princípio pode ser ilustrado pelo exemplo de um ferreiro que treina seu aprendiz. Os aprendizes não são tão populares hoje como foram nos primeiros dias da nação norte-americana, quando Benjamin Franklin, por exemplo, trabalhou como aprendiz de seu irmão mais velho. Até então não era incomum para o aprendiz viver com, receber sustento e estar sujeito ao artífice mestre. Esse aprendizado era um treinamento completo e intenso que normalmente durava 7 anos. Basicamente era um treinamento pela prática, prática e mais prática, até que o aprendiz fizesse o certo. A primeira coisa que o artífice mestre fazia era explicar e mostrar como usar o equipamento. Depois disso, ele provavelmente permitia que seu aprendiz o observasse à medida que executava o processo completo de fabricação de uma ferradura, desde o esquentar do ferro até a colocação no casco do cavalo com o produto acabado, explicando cada procedimento nos mínimos detalhes. Depois de uma série de observações, o artífice mestre permitia que o aprendiz o ajudasse em algumas etapas. Após instruí-lo, o mestre permitia que o aprendiz tentasse executar o procedimento. O mestre o corrigia no ato, caso cometesse um erro, e exigia que fizesse de novo até que acertasse. Por vezes, o mestre ficava atrás de seu aprendiz, segurando ou apoiando suas mãos à medida que seguravam o ferro no fogo até que este atingisse a coloração vermelha adequada. Então, juntos, mão com mão, o mestre e o aprendiz trariam rapidamente o ferro para a bigorna, e juntos, mão com mão, o mestre mostraria ao aprendiz a exata posição onde o martelo deveria atingir o ferro e o quão forte deveria bater. Depois disso, ele voltaria com o ferro para o fogo sucessivamente, até que a ferradura estivesse pronta. Após alguns exercícios de treinamento prático, o mestre estaria pronto para permitir que o aprendiz tentasse executar o processo por conta própria. Ainda ficando atrás do aluno, o mestre observaria o trabalho do aprendiz, reparando em cada detalhe de suas ações. Então, tão logo o aprendiz cometesse um erro, imediatamente seu mestre diria: "Não faça assim." Novamente, o mestre seguraria a mão do aprendiz e lhe mostraria precisamente como corrigir seu erro. Este é o princípio gumnazo em ação. Imagine como seria se o artífice mestre simplesmente explicasse o processo uma vez e no momento que o aprendiz cometesse o primeiro erro, o mestre dissesse: "Errado, você não vai jantar hoje. É bom que você melhore amanhã." Sua reação seria: "Mas isso é muito cruel, impiedoso e uma violação da educação." Ainda assim, essa é a forma que muitos pais cristãos disciplinam seus filhos. Eles dizem: "Isso foi desrespeitoso," no momento em que batem cruelmente na cara de seus filhos com a parte de trás da mão, enquanto se sentem bem em relação ao fato de que identificaram exatamente o que seu filho fez de errado. Foi desrespeitoso. O princípio gumnazo sustenta a ideia de que você não disciplinou seu filho adequadamente até que o tenha levado ao ponto de se arrepender, exigindo que ele pratique a alternativa bíblica para o seu comportamento pecaminoso. Isso envolve não apenas o pedido de perdão pelo desrespeito, e tampouco identificar o pecado pelo nome dos passos essenciais na disciplina bíblica, mas responder também com uma alternativa respeitosa para o desrespeito, fazendo uso de palavras, tom de voz e comunicação não verbal apropriados. A aplicação do princípio gumnazo será explicada com mais detalhes no próximo capítulo. Imagine como seria tentar ensinar seu filho a dar um nó duplo em sua gravata ou tentar ensinar sua filha a fazer uma lasanha sem o princípio gumnazo. Em algum momento, a menos que você tenha todo o tempo e todos os recursos do mundo, terá que parar o processo de instrução verbal
e mostrar para seu filho como corrigir um erro. Se o princípio Gumnásio é vital para ensinar tarefas relativamente simples e temporais, quanto mais é necessário para ensinar a aplicação de verdade eterna e o desenvolvimento da semelhança ao caráter de Cristo. Desenvolvendo hábitos. O que vem à sua mente quando você ouve a palavra hábitos? Para muitas pessoas, esta palavra tem conotações negativas. Quem sabe isso aconteça porque, antes de uma pessoa ir a Cristo, os hábitos desenvolvidos por ela normalmente são ruins. Nossa natureza pecaminosa e nossa carne naturalmente nos predispõe a um tipo de treinamento que é imoral. Na realidade, a palavra gomnazo é utilizada na Bíblia não apenas para o treinamento piedoso, mas também para o ímpio. Pedro, falando de alguns indivíduos ímpios que de alguma maneira estavam se misturando com os verdadeiros crentes a quem ele escrevia, utiliza a palavra gomnazo para descrever o desenvolvimento de um hábito particular errado. Eles se regalam nas suas próprias manifestações ou mistificações, enquanto banqueteiam junto convosco, tendo os olhos cheios de adultério e insaciáveis no pecado, engodando almas inconstantes, tendo o coração exercitado, gumnazo, na avareza, filhos malditos, abandonando o reto caminho, se extraviaram, seguindo pelo caminho de Balaão, filho de Beor, que amou o prêmio da injustiça. 2 Pedro 2, 13 a 15. Os estudiosos do hebraico, que traduziram a Septuaginta, a versão grega do Antigo Testamento citada com frequência por Jesus, utilizaram gumnazo para expressar o mesmo tipo de hábitos pecaminosos. Pode-se acaso o etíope mudar a sua pele ou o leopardo as suas manchas? Então poderias fazer o bem, sendo acostumados a fazer o mal? Jeremias 13, 23. Seu filho tem essa tendência a desenvolver hábitos pecaminosos. Sem Cristo e sua palavra, ele se acostumará a falar, agir, pensar e ser motivo ou motivado por hábitos que desagradam a Deus. Abandonado em suas próprias artimanhas, ele estará cheio de seus próprios caminhos. Provérbio 1, 30, 31, 14, 14. Ele também lhe causará muita dor. Mas a criança entregue a si mesma vem a envergonhar a sua mãe. Provérbio 29, 15. Mas com a ajuda do Espírito e das Escrituras, você pode e deve treinar seu filho a pensar, falar, agir e ser motivado biblicamente. Caso ainda não o faça, gostaria de convidá-lo a pensar sobre os hábitos de uma maneira mais positiva. A capacidade de formar hábitos é uma verdadeira bênção de Deus pela qual devemos ser gratos. Os hábitos nos capacitam a fazer coisas de forma confortável, automática, hábil e inconsciente. Imagine quão complicada seria a vida sem a capacidade de desenvolver hábitos. Mulheres, imaginem como seria se maquiar diariamente sem a ajuda do hábito. Todos os dias você provavelmente gastaria horas tentando maquiar seu rosto. Teria primeiro que revirar os seus produtos para reunir apenas os cosméticos corretos de sua coleção. Depois teria que descobrir como abrir e fechar potes, frascos, tubos e aqueles outros recipientes de formatos estranhos cuja função os homens são apenas capazes de especular. Você teria que reaprender diariamente como aplicar habilidosamente todas aquelas coisas com dúzias de variações daqueles aplicadores engraçados. Em seguida, teria que experimentar e aprender a colocar a quantidade certa, no tom certo, no lugar certo para que você consiga a aparência desejada. Sem sombra de dúvidas, você tentaria pelo menos 2 ou 3 estilos diferentes antes de se satisfazer com os resultados, exatamente como muitas fazem com suas roupas todos os dias. Você chegaria para tomar café por volta da meia-noite. Entretanto, por causa do hábito, você é capaz de desempenhar este comportamento complexo, uma obra de arte criativa automática, habilidosa e inconscientemente. Além disso, você é capaz de fazê-lo enquanto fala ao telefone, assiste o noticiário, dá ordens aos seus filhos,
recebe instruções de seu marido, ou como muitas mulheres que conheço, dirige seu carro, por favor, não faça isso. E nós, homens, o que seria de nós se fôssemos incapazes de lembrar como dar um nó em uma gravata, ou como dirigir, ou andar de bicicleta, ou chutar uma bola, ou mesmo de pescar, ou ainda pior, e se esquecêssemos como usar o controle remoto? Qual seria o nosso desejo de fazê-las caso sempre exigissem a aplicação de um tremendo esforço? Como você já entendeu o quanto é abençoado por causa de seus hábitos? Felizmente, temos a capacidade de desenvolver hábitos. Infelizmente, o pecado que habita em nós facilita o desenvolvimento de hábitos ruins, mas o seu trabalho como pai é treinar seu filho a desenvolver hábitos bons. O caráter consiste de bons hábitos. Quanto mais uma pessoa se exercita na piedade, mais piedosa ela se torna. Quanto mais piedosa como Cristo ela se torna, mais ela adquire o caráter de Cristo. Esse, conforme você se lembra, capítulo 1, é o alvo da criação bíblica de filhos. Mas isso não pode ser atingido sem o uso das Escrituras. Treinamento disciplinado na justiça, portanto, é essencial para o processo do caráter cristão. Considerações práticas. Agora que você tem uma melhor compreensão do significado de treinar seu filho na justiça, precisamos considerar como utilizar as Escrituras de forma prática para esse propósito. Comece um programa regular de memorização das Escrituras com seu filho. Não há nada mais eficiente para ajudá-lo a treinar seu filho na justiça. Quanto mais a palavra de Deus for internalizada, mais o Espírito de Deus trabalhará em seu filho à medida que o santifica. Não há como imaginar uma forma melhor de um pai cooperar com a obra do Espírito Santo na vida de seu filho do que lhe dar a arma mais importante para Deus, espada do Espírito, que é a palavra de Deus. A palavra utilizada para palavra nessa passagem não é um termo empregado habitualmente na expressão palavra de Deus nas Escrituras. Normalmente a palavra grega logos, a palavra escrita, é utilizada. No texto de Efésios 6,17, a palavra utilizada é rema, a palavra falada, e não logos. É a palavra de Deus que foi internalizada e se encontra no coração da pessoa e que está em seus lábios que o Espírito utiliza mais eficazmente em sua obra de santificação. Lembre-se o que Deuteronômio 6,6 diz a você, mãe e pai. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Depois que você as internalizou, você deve comunicá-las vividamente de tal modo que fiquem profundamente arraigadas no coração do seu filho. Memorizar as Escrituras ajuda a treinar o filho na justiça de várias maneiras. Em primeiro lugar, a memorização das Escrituras é eficaz na correção de problemas existentes. Ela ajuda no despojamento do pecado. Depois, ajuda no desenvolvimento de novos hábitos, o processo de revestimento. E, por fim, ajuda a prevenir que novos problemas se desenvolvam no futuro. Você quer que seu filho conheça e faça a vontade de Deus? Permita então que ele faça o que o salmista fez. Agrada-me fazer a tua vontade, ó Deus meu. Dentro do meu coração está a tua lei. Guarde no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. Mas meu filho não consegue memorizar? Sério? Ele já memorizou seu próprio nome? Ele sabe onde mora? Ele sabe o número do telefone de sua casa? Será que ele sabe o telefone dos amigos dele? Ele sabe a idade que tem e quando é o seu aniversário? Ele se lembra de seus doces favoritos quando está no supermercado, no seu corredor predileto? Ele tem alguma dificuldade para lembrar quais remédios ele menos gosta? Veja, a capacidade de memorização não é uma questão de QI, pelo contrário, é uma questão de QD, quociente de desejo. Muitos concluem acertadamente que a capacidade de memorização do nosso filho
não é primariamente uma função de sua inteligência, mas de sua vontade. É uma questão do que ele valoriza, ama e crê ser necessário para a sua vida e felicidade. Jesus disse em Mateus 4,4: Não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Deixe-me fazer uma pergunta. Será que seu filho seria capaz de memorizar as Escrituras caso eu prometesse dar a ele R$ 250 por cada capítulo que memorizasse? Será que você se sentiria mais motivado por uma oferta dessas? De acordo com a Bíblia, isso seria considerado uma pequena recompensa pelos seus esforços? Para mim, vale mais a lei que procede da tua boca do que milhares de ouro ou de prata, diz o Salmo 119, 72. Você diria, mas meu filho não tem o desejo de memorizar as Escrituras. Você pode conduzir um cavalo ao riacho, mas não pode fazê-lo beber água. Ah, sim, você pode. É só colocar bastante sal em sua ração. Você pode ser mais capaz de inculcar o desejo pela palavra de Deus em seu filho do que imagina. O ensino no milieu é a chave para isso. À medida que seu filho observar a verdade de Mateus 4,4, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus, ser consistentemente experimentado em sua própria vida, ele logo perceberá porque os primeiros cristãos eram chamados de seguidores do caminho, porque o cristianismo bíblico é a melhor maneira de interpretar a vida e a única forma de vida que verdadeiramente faz sentido. Até que seu pequeno pônei entenda seu entusiasmo pelas Escrituras, existe outra forma de fazê-lo beber. Quando minha filha mais velha me disse, papai, não gosto daquilo, ou não quero fazer isso, eu respondi rapidamente, está bem, filha. Você não precisa gostar ou querer, só precisa comer ou fazer isso. Ela nem sempre quer memorizar versículos bíblicos, mas Kim e eu estamos treinando-a para fazê-lo, quer ela queira ou não. Ela memorizou diversas passagens quando preferiria fazer outras coisas. Conforme disse no começo da história, ela os aprendeu suficientemente bem para utilizá-los de forma eficiente. Você se lembra da lista de pecados constitucionais e da lista de versículos correspondentes que sugeri que você desenvolvesse ao final do capítulo anterior? Por que não encorajar seu filho a memorizar algumas passagens bíblicas daquela lista? Lembre-se que esta é uma disciplina espiritual. O maior inimigo da disciplina são seus sentimentos. Tenha em mente também que quando uma pessoa memoriza apenas um versículo das Escrituras, ela memoriza um elemento do pensamento divino. Mas quando ela memoriza um parágrafo ou um capítulo inteiro da Bíblia, memoriza os padrões de pensamentos de Deus. Treine seu filho para meditar nas Escrituras. Outra forma poderosa de treinamento disciplinado na justiça é treinar seu filho, especialmente os mais velhos, na disciplina da meditação bíblica. A meditação fixa no coração dele as verdades que aprendeu, mas que ainda não foram assimiladas em seu caráter. A meditação é o meio que o Espírito de Deus usa eficientemente para amalgamar de forma permanente a verdade em seu caráter que anteriormente pode ter sido apenas recebida intelectual ou superficialmente, verdade que ainda não foi digerida nem se tornou parte de seu modo de ser. Em 1666, um pregador puritano publicou um livro intitulado F. Theory, que fala muito sobre a meditação bíblica. Tomei a liberdade de atualizar a linguagem de uma pequena porção do seu conteúdo para este livro. A meditação cristã é a fixação contemplativa e fervorosa da mente acerca das grandes realidades espirituais que a Bíblia nos revelou. A meditação é a conferência da alma consigo mesma. A conversa que organiza com a verdade obtida, as impressões recebidas no santuário secreto de sua própria consciência. Ela é o esforço solene da alma para trazer de volta para si coisas divinas. Ela então separa, pondera e as digere
para obter delas todo o elemento e faculdade de seu ser. É o processo digestivo, através do qual o alimento espiritual nutre a alma e promove seu crescimento em santidade. A falta de meditação é o motivo primário de vários cristãos professos, a despeito da exposição ao ensino mais excelente, permanecerem ignorantes, instáveis e infrutíferos. Sempre aprendendo, mas jamais sendo capaz de chegar ao conhecimento da verdade. A instrução cai sobre eles de todos os lados, mas seus corações e mentes são como peneiras, nas quais tudo que entra escoa rapidamente. As impressões que a verdade deixa em suas mentes são tão temporais quanto os desenhos feitos na areia da praia, que a próxima onda apaga para sempre. Mas a meditação imprime a verdade profundamente na consciência e a grava nas tábuas do homem interior, assim como a ponta de um diamante ou um raio laser. Deste modo, se incorpora à alma e forma parte dela, e está sempre presente para regular os desejos do coração e para orientar e controlar todos os seus movimentos. Quanto à definição de meditação bíblica, ninguém a definiu melhor do que J. Packer. A meditação é a atividade de trazer à mente, de pensar e repensar, vez após vez, e aplicar à própria vida as inúmeras coisas que a pessoa sabe sobre as obras, caminhos e propósitos de Deus. Em seu livro The Christian Lay Walk in Holy Sanctity and Peace, o Sr. Scudder discursa sobre a questão da meditação bíblica. Novamente, precisei atualizar o texto para a linguagem moderna. Simplesmente ler, escutar ou ter pensamentos transitórios acerca das verdades bíblicas não deixa metade da impressão da bondade na alma, o que seria feito caso fossem relembradas e fixadas através de uma meditação séria. Sem a meditação, o bom alimento da alma passa pela compreensão e ali sofre grandes perdas. Ela é como um alimento cru e indigesto que não nutre as criaturas que ruminam até que voltem o alimento para a boca e o mastiguem melhor. A meditação é a maneira cristã de ruminar. Todos os meios externos de salvação fazem pouco em comparação, exceto pelo fato de que, através da meditação, eles são completamente considerados e conduzidos aos corações. A meditação digere, implanta e transforma o conhecimento espiritual obtido da Palavra de Deus na própria vida e substância da alma, mudando e transformando você de acordo com ela, de forma que a vontade de Deus, conforme revelada na Bíblia, e a sua vontade se tornam uma, fazendo com que você escolha e se deleite nas mesmas coisas que Ele. Está além do escopo deste livro aprofundar-se nas várias formas de se meditar nas Escrituras. Ele deve ser suficiente para encorajá-lo a fazer sua própria pesquisa acerca do assunto. A Sound Word Associates possui uma pregação que traz consigo uma apostilha intitulada How to Meditate on Scripture, que certamente fornecerá uma assistência prática muito mais detalhada do que posso fazer nesse livro. Além disso, o apêndice C, Projetos em Provérbios, é um método prático de estudo da Bíblia que facilita memorizar os provérbios, o qual os filhos mais velhos e adolescentes podem achar divertidos. Pode ser feito individualmente ou com um tempo de estudo bíblico em família. Certifique-se, ao aplicar o princípio Gumnásio, de memorizar as passagens bíblicas apropriadas. Embora o comportamento possa ser mudado, isso não é o mesmo que a mudança de comportamento produzida pelo processo de santificação. Aqueles que declararam que a criação de filhos bíblica é uma modificação de comportamento revestida com um pouco mais de Bíblia, cometem o mesmo erro básico que foi cometido por alguns dos críticos de Cristo, os saduceus. Eles não entendiam nem as Escrituras nem o poder de Deus.
Os pais e os filhos precisam depender do Espírito Santo quanto da palavra para produzir a mudança desejada. Fazer qualquer outra coisa produz um fariseuzinho. Explicar à criança as orientações bíblicas para revestir padrões específicos de pensamento ou comportamento as ajuda a perceber que é o próprio Deus e não você quem requer essa mudança. Isso também serve para lembrá-lo de que a motivação para mudar deve ser a de agradar a Deus. Certamente isso é algo sobre o qual você deve conversar com ela frequentemente no milieu. Vou apresentar algumas sugestões para ajudá-lo a inculcar as Escrituras em seu filho. Leia com ele passagens bíblicas que falam sobre o que despojar e o que revestir. Conte a ele como você aplica essas passagens à sua própria vida. Ajude-o a encontrar formas criativas de aplicar essas passagens em sua própria vida. Próximo ponto, treine seu filho para obedecer às suas instruções. Talvez a principal característica do filho sábio do qual fala Provérbios seja o fato de que ele ouve a instrução do pai. Por outro lado, a principal característica do filho tolo é que ele despreza a instrução do pai. Essas passagens enfatizam o nosso principal objetivo da criação bíblica de filhos, produzir filhos sábios. Além disso, o Novo Testamento dá ordens diretas aos filhos. Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Então, citando o primeiro dos 10 mandamentos que possui uma promessa ligada a ele, Êxodo 20:12, o Espírito Santo fala novamente aos filhos: honra teu pai e tua mãe. É sua responsabilidade ensinar passagens como essas a seus filhos para convencê-los e corrigi-los quando as violarem e treiná-los na justiça de forma que se tornem mais obedientes no futuro. A palavra grega para obedecer em Efésios 6:1 significa atentar para ou ouvir com a intenção de fazer aquilo que foi ordenado. Conforme salienta John MacArthur, em seu excelente livro Como Educar o Seu Filho Segundo a Bíblia, a ordem de honrar o pai e a mãe também implica em obediência. As Escrituras ressaltam e expandem reiteradamente o princípio do quinto mandamento, ensinando que honrar os pais implica obedecê-los. Honrá-los com nossas palavras, demonstrar-lhes respeito de todas as formas, até mesmo com nossa expressão facial, escutar seus conselhos e jamais desprezá-los. O filho deve ser treinado para obedecer na primeira vez que ouve a instrução. Em última análise, a obediência atrasada é uma desobediência. Embora exista o momento e o lugar certo para o filho argumentar diante da orientação recebida, quando você permite de forma rotineira que seu filho não obedeça na primeira vez que ele recebe a ordem, você o está ensinando a ser um procrastinador. As Escrituras são úteis no processo de treinamento do filho para obedecer. O seu filho está familiarizado com as passagens bíblicas que falam da responsabilidade dele obedecer? Com que frequência você mostra a seu filho na Bíblia exatamente qual princípio ou mandamento ele está violando? Quantas vezes você explica a ele, a partir da Bíblia, exatamente do que ele deve se despojar em termos de desobediência e do que deve se revestir em termos de obediência? Treine seu filho para comunicar biblicamente. Comunicação abrange mais do que simplesmente encontrar e fazer uso das palavras certas. A comunicação também abrange tons de voz apropriados e formas não verbais de comunicação. Se você vai treinar seu filho como se comunicar biblicamente, você precisa aprender como gumnazlo em todas as 3 áreas: não verbal, palavras, tom de voz. No capítulo 5 do livro O Coração da Ira, mostrei detalhadamente como aplicar o princípio gumnazo para treinar os filhos nos princípios bíblicos de comunicação. Ao invés de repetir o material completamente aqui, apenas mencionarei o capítulo do livro. Então, próximo ponto, treine seu filho a pensar biblicamente. A capacidade de moldar os pensamentos e motivos da criança
É algo que poucos pais, até mesmo cristãos, considerariam seriamente, ou consideram seriamente. Entretanto, uma vez que a palavra de Deus é que discerne os pensamentos e propósitos ou motivos do coração, Hebreus 4:12, a Bíblia é extremamente útil para treinar a criança a desenvolver padrões de pensamentos e motivações bíblicos. Na verdade, esse treinamento não pode ser sinceramente feito sem as Escrituras. Observe, não é suficiente treinar seu filho para se comportar como um cristão. Você também precisa treiná-lo para pensar e ser motivado a partir do alvo da semelhança com Cristo. Nos capítulos 7 e 8 do livro O Coração da Ira, detalhei uma abordagem bíblica para extrair, diagnosticar e corrigir pensamentos e motivações não bíblicos que não repetirei por completo aqui. Uma das coisas mais importantes a serem lembradas acerca de treinar seu filho a pensar biblicamente é o que Jesus disse em Lucas 6,45 acerca da boca revelar e algumas vezes denunciar o que está no coração. O homem bom, do bom tesouro do coração, tira o bem, e o mal, do mau tesouro, tira o mal, porque a boca fala do que está cheio o coração. Pode ser que você não consiga julgar quais são os pensamentos e motivações de seu filho, mas você é capaz de vislumbrar o que está acontecendo simplesmente ouvindo o que ele diz. Apesar das Escrituras nos proibirem de julgar o que está no coração de outra pessoa, temos a permissão para pedir que ele julgue seus próprios pensamentos e motivações. Considere o que diz Provérbios 20, verso 5. Como águas profundas são os propósitos do coração do homem, mas o homem de inteligência sabe descobri-los. Aprender a fazer perguntas específicas tornará possível que vocês, pais, sejam capazes de extrair do coração do seu filho as informações necessárias para ajudá-lo a diagnosticar biblicamente qualquer problema de pecado que resida nele. Na medida em que você for capaz de extrair o que está no coração dele, você será capaz de ajudá-lo a mudar não apenas suas palavras, ações e atitudes, mas também, e mais importante, a mudar seus pensamentos e motivações. E este é o cerne da questão no que diz respeito a ajudar qualquer um a mudar. Na medida em que você não é capaz de extrair os pensamentos e motivações do coração do seu filho, sua capacidade de ajudá-lo a mudar profundamente, o único tipo de mudança que agrada a Deus, ficará prejudicada. Obviamente, para se fazer um diagnóstico preciso dos pensamentos e motivações do seu filho, as Escrituras precisam ser empregadas como um instrumento de diagnóstico. O único manual de diagnóstico divinamente aprovado, através do qual o cristão pode julgar com precisão os pensamentos e motivações, é a Bíblia. Pai cristão, você precisa aprender não apenas como extrair os pensamentos e motivações de seu filho, mas também como diagnosticar os pensamentos e motivações não em palavras ensinadas pela sabedoria humana e mecanismo de defesa, formação de reação, anseio por ser amado, codependência, etc., mas aquelas ensinadas pelo Espírito e o orgulho, transferência de culpa, idolatria, escravidão, etc., conferindo, interpretando coisas espirituais com espirituais. Quando você ouve seu filho dizer coisas que são incompatíveis com as Escrituras, você gasta tempo mostrando na Bíblia o que está errado no que ele diz ou no que ele disse? Quando seu filho faz algo errado, você conversa com ele sobre o que está se passando em sua mente? Quando ele demonstra algum tipo de atitude pecaminosa, você tenta ajudá-lo a descobrir o que ele está querendo, desejando ou cobiçando, que provavelmente esteja gerando seu comportamento errado? Você mostra a ele nas Escrituras formas alternativas para pensar? Você ora com ele visando um desenvolvimento de motivações mais puras e conversa com ele sobre como ele pode cultivar seus desejos que glorifiquem mais a Deus? Se a sua resposta foi não para qualquer destas perguntas, você simplesmente não está usando as Escrituras como poderia no treinamento de seu filho. Que o Senhor lhe dê sabedoria, paciência e autodisciplina para utilizar eficientemente a Bíblia
no treinamento disciplinado de seu filho na justiça. Que o Senhor nos abençoe.